ação. Então, tudo certo aí, Fabrício? Tudo certo, professora. Boa gravação. Estamos iniciando. Então, bom dia a todos e a todas. Agora são 9h02, horário de Brasília. E eu começo já, antes de me apresentar, lançando uma pergunta no ar sábado de manhã. Por que algumas empresas crescem, inovam e se adaptam ao longo de décadas, enquanto outras, com produtos semelhantes, desaparecem? Eu sou a professora Camila Coleto, vamos conversar sobre planejamento estratégico, a nossa primeira aula síncrona no curso de especialização em gestão, estratégia e inovação. Essa professora aqui já é figurinha carimbada neste curso, trabalhei com vocês na aula inaugural. Esta semana nós tomamos um cafezinho juntos, um cafezinho com inovação, ideia do nosso coordenador. E agora estou na primeira aula síncrona, já iniciando com uma proposição. Tá? A gente vai trabalhar com administração estratégica hoje. E a administração estratégica, ela liga o pensamento de longo prazo à ação concreta e mensurável no presente das empresas. E por que, né, essa bússola, esse mar lindo e essa bússola? Porque a ideia é que a estratégia direcione as ações organizacionais. Então, vem comigo, vamos lá nessa 1 hora discutir um pouquinho o que é estratégia. A estratégia é muito mais do que um plano, ela é a capacidade de pensar, decidir e agir de forma integrada e em tempo real. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje de manhã, no sábado, 9h04 da manhã, do dia 14 de junho, eu diria: estude estratégia, conheça estratégia, respire estratégia, porque a estratégia é fundamental para as organizações e eu vou além. A estratégia deve fazer parte da nossa vida pessoal e profissional. Então, pensar estrategicamente vai muito além de identificar a missão, a visão, os valores da empresa, né? A estratégia direciona. A estratégia faz eu pensar fora da caixa. A estratégia me ajuda a enxergar além do que os outros enxergam. Então, essa é a dica de ouro da aula de hoje. A estratégia é mais que um plano. Vamos pensar estrategicamente. Vamos estudar estratégia. Vamos entender por que a estratégia é uma peça tão importante nessa especialização que fala de gestão, estratégia e inovação. Tá? Por que a estratégia vai direcionar as inovações das empresas? Então, essa é a nossa discussão. Nós vamos trabalhar com os conceitos gerais de estratégia, que vocês já têm o material, vocês já viram, né? Aquela discussão do Porter e do Mintzberg. Depois a gente vai falar de pressupostos da vantagem competitiva e o processo de estratégia na prática com o BSC, o Balance Scorecard. Então, a gente vai começar já com o Porter. Tá? Porter, um clássico do Porter, o que é estratégia. Eu fiz questão de colocar um material muito denso para vocês sobre esse artigo. Esse artigo é um artigo seminal. O que é um artigo seminal? É aquele que pauta a discussão desde sempre. É um clássico. Ninguém deixa de falar do Porter. Não é possível a gente compreender a estratégia sem ter lido esse artigo do Porter. Então, ele fala sobre a definição da estratégia, né? Discute que a estratégia não é eficiência operacional. Tá? Eu trouxe ali para vocês depois, aqui relembrando alguns conceitos, mas ele diz que a estratégia não é eficiência operacional. Tá? A estratégia ela implica em escolher uma posição única e valiosa.
além do que é eficiência. O Porter ele fala sobre posicionamento único, né, de fazer escolhas. Ao fazer escolhas estratégicas, eu vou abandonar outras. Ao escolher uma possibilidade, eu vou abandonar as outras possibilidades. Isso é o trade-off. Então, a estratégia envolve o trade-off, as escolhas, e é necessário optar por não seguir certas práticas para reforçar a coerência da proposta de valor. E o encaixe, né? O encaixe, que é a sustentabilidade da vantagem competitiva, que decorre do encaixe entre as atividades. Então, a relação da cadeia, né? Então, como é que eu me relaciono com os meus fornecedores? Como é que eu me relaciono com os meus clientes? Como é que eu construo uma rede de ações que reforçam a minha estratégia e que reforçam a minha proposta de valor? É isso que o Porter fala. A continuidade a longo prazo, tanto o Porter quanto o Mintzberg, eles falam muito sobre um padrão de comportamento da empresa. E aí também eu digo que estratégia tem a ver com comportamento organizacional, inovação tem a ver com comportamento organizacional, que muitas vezes a gente acha que comportamento organizacional é uma coisa que não tem nada a ver. Não, está tudo interligado. Por isso, inclusive, que vocês têm disciplina de comportamento no próximo semestre, né? Porque o comportamento da organização está diretamente relacionado com a estratégia. Então, essa continuidade a longo prazo, né? Estratégias eficazes trabalham com horizontes de décadas, não apenas ciclos de planejamento. E ameaças internas. Os maiores riscos vêm de dentro, que é a questão dos recursos, que a gente vai ver daqui um pouquinho também. Desejo de crescimento, mentalidade de melhores práticas onipresentes, falta de escolhas, falta de gerenciamento de recursos. Então, o Porter ele acaba falando sobre isso. Deixa eu fazer um comentário aqui com você sobre continuidade a longo prazo, né? Então, horizontes de décadas, sim, eu vou trabalhar com horizontes de décadas, principalmente se eu estou falando de indústria, e é de onde o Porter fala. Né? O Porter ele fala da indústria americana. A grande experiência do Porter é a indústria americana. Até vou anotar uma coisa aqui, o filme. Um documentário aqui sobre a indústria americana versus a indústria chinesa. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Depois aqui. Me lembrei de uma coisa aqui na hora, né? Como diz, quem sabe faz ao vivo. Então, já anotei aqui para falar para vocês. Então, o Porter, ele fala da indústria americana, sobre a perspectiva da indústria americana. E quando a gente trabalha em planejamento estratégico, a gente tem lá aquela piramidezinha, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo. E normalmente a gente pensava, e os livros de administração falavam em planejamento estratégico de longo prazo de aproximadamente 10 anos ou mais, dependendo do setor. Hoje, a gente pensa numa continuidade a longo prazo, a gente entende estratégias com horizontes de décadas, mas sempre o planejamento estratégico tem que estar se repensando em um espaço de tempo mais curto. Então, hoje eu não falo mais em 10 anos, eu falo em rever o meu planejamento estratégico anualmente, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, em função das dinâmicas do ambiente. Tá? E também em função de que setor eu estou atuando. Tá? Eu estou pensando no planejamento estratégico para que setor? Então, cada vez ele está mais curto, cada vez a gente tem que estar revendo mais essas estratégias. Mas aqui ele fala em horizonte de décadas, pensar a empresa para décadas. E aí, de novo, eu chamo a questão do comportamento e da inovação, né, para esse caldeirão aí. Eu tenho que estar o tempo todo trabalhando com comportamento organizacional e com quais inovações eu vou utilizar para resolver, para atender as minhas estratégias. Tudo certo aí, Fabrício? Sim, professora. Estão acompanhando bem? Continua sua aula. Tá legal, então. Qualquer coisa avisa. Bom, aqui eu trouxe, gente, como eu falei de eficiência operacional, trade-off, né? Eu percebo que tem alguns estudantes aqui que estão iniciando na área de gestão. Eu trouxe essa lâmina para a gente relembrar alguns conceitos.
Então, o que é eficiência operacional, o que é trade-off e o que é fit, tá? Que é o grau de consistência entre as atividades da empresa e sua estratégia. Só para relembrar, ok, gente? Vocês depois deem uma lida. Isso tá lá nos vídeos do Porter, tá? Aqui também eu trouxe alguns conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Ah, mas isso é simples, é básico, mas em função da nossa diversidade de estudantes aqui, eu trouxe para dar um apoio, né, para quem não tem muita aderência à área. Depois eu vou colocar mais um material sobre isso ainda nesse tópico, tá? Para que vocês consigam se apropriando de alguns conceitos, caso não tenham um domínio completo. E aí, então, vamos lá, ascensão e queda do planejamento estratégico, que é a outra perspectiva sobre os pressupostos de estratégia, né? O Mintzberg, ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Ele fala no planejamento formal, mas o planejamento formal é diferente da estratégia. Esse planejamento formal, ele trabalha mais mais departamentalizado, mais analítico, e ele entende que o planejamento formal facilita a implementação, mas não gera realmente a estratégia. Tá? Então, depois a gente vai ver de onde é que o Mintzberg fala. Ele critica essa rigidez, né? E que é uma abordagem típica de 1960, né? Dos anos 60 ali do pensamento americano, que ele separa, que é um pensamento que separa a ação, planos e a desconexão das operações. Então, essa rigidez não é muito a praia do Mintzberg. E ele discute, trabalha e valoriza muito a questão do processo emergente, que é uma estratégia que vem surgindo a partir de processos dinâmicos e adaptativos, com pequenos ajustes constantes, contínuos, decisões espalhadas pela organização, que é a estratégia emergente, né? O Mintzberg, uma das características dele é a questão da estratégia emergente. A gente tem um planejamento formal, mas a estratégia ela vem emergindo ao longo do tempo, muito também em função da observação do comportamento dela ao longo do tempo. O Mintzberg, ele destaca muito o seguinte, não é uma corrida de 100 metros, estratégia é uma maratona, ela é longa. Depois o Mintzberg ele fala da função útil do planejamento, né? Apesar das limitações, o planejamento é valioso como uma ferramenta de comunicação e coordenação que serve para alinhar os objetivos e gerir os stakeholders. Ah, eu sabia que essa palavra também eu tenho que socializar com vocês, tá? Os stakeholders. Stakeholders, rapidamente aqui, é todos os atores que fazem parte da empresa, que se relacionam com ela, ou que são um grupo de interesse da empresa. Tá? Então, stakeholders são o grupo de interesse da empresa. Pode ser cliente, fornecedor, acionistas, concorrentes. Eu vou colocar ali relembrando conceitos ali para vocês depois da aula, ok? Então, essa é a importância do planejamento, de acordo com o Mintzberg. E o equilíbrio necessário, né? O planejamento deve existir ao redor da formação estratégica e não substituir a estratégia. E o planejamento, ele deve integrar a análise e ter uma síntese criativa das ações, mas não é o planejamento que puxa a frente. Quem puxa a frente é a estratégia. Aqui eu trouxe para vocês uma dupla, a nossa dupla, né? A nossa dupla aí, a dupla da manhã, que é o Porter e o Mintzberg. Pergunto para vocês, vocês conhecem eles? Sabem quem é o Porter e quem é o Mintzberg? Então, vamos lá. Os dois estão de óculos, né? Esse mais loirinho ali com cabelo, o em cima, que está na foto superior, ele é o Porter, tá? Então, o Porter, americano, nascido em 1947, em Michigan, nos Estados Unidos, um típico engenheiro americano, né? Ele fez faculdade de engenharia mecânica e PhD em economia. E o foco do Mintzberg, do Porter, é a indústria, visão analítica, racional
e sempre observando a vantagem competitiva. O que fazer para a empresa se tornar mais competitiva de forma racional e priorizando questões econômicas? Este é o Porter. O Porter fala a partir dessa perspectiva. E o Mintzberg, confesso para vocês, meu preferido, tá? Meu preferido, o Mintzberg, ele é um canadense, também engenheiro, nascido em 1939, então eles são de uma geração bem próxima, né? Nascido em 39, ele é de Montreal, então também, pessoal, vamos analisar. Montreal tem uma colonização francesa muito forte. Então, o Mintzberg também ele absorve essa cultura francesa, né? Que é um pouquinho diferente da pegada americana. Então, ele é um engenheiro formado na McGill, né? Na McGill é uma universidade canadense muito famosa e reconhecida no mundo todo, e ele é pós-doutor em gestão, tá? Não em economia. PhD, né? Lá, com certeza ele tem pós-doutorado, mas aqui o PhD se refere a doutorado, tá? Então, a grande questão do Mintzberg é como os gestores tomam realmente decisões. Então, sempre foi a curiosidade dele, sempre foi o foco dele. E aí ele tem uma visão mais orgânica, mais adaptativa, mais processual da estratégia, tem uma influência da psicologia bem grande, e ele entende que a estratégia é um padrão de comportamento a longo prazo. Então, por isso que eu ligo tanto com a questão do comportamento organizacional. Tá? E aí, então, eu trago aqui, né? A gente traz as duas perspectivas. Porter, estratégia como pensamento, posicionamento competitivo, uma visão clássica, racional e deliberada. A estratégia é a criação de uma posição única e valiosa no mercado, baseada em atividades que se diferenciam da concorrência. Características principais: estratégia deliberada, planejada de cima para baixo, baseada em análise da indústria e escolha de uma posição competitiva. Ou vou ter uma posição competitiva em custos, ou vou me diferenciar, ou vou ter um foco muito específico. Valorizo o fit estratégico entre as atividades da empresa e o foco em uma vantagem competitiva sustentável. E o clássico, a maior obra que a gente discute até hoje é o que é estratégia. What is strategy? Como diz o Porter. O Mintzberg trabalha com uma estratégia mais processual, né? Um padrão que emerge no decorrer das definições, no decorrer do tempo. Tem uma visão processual, emergente, se adapta, tem uma perspectiva mais orgânica. A estratégia não é apenas o que está nos planos, mas também o que emerge na prática, conforme a organização reage ao ambiente. Há o ambiente interno e o ambiente externo. As características principais: a estratégia é tanto deliberada quanto emergente, rejeita a ideia de estratégia apenas como um plano racional, enfatiza a complexidade organizacional, aprendizado contínuo, experimentação, propõe 10 escolas do pensamento estratégico, que vocês vão ter acesso daqui uns dias, aí, daqui mais umas 2 semanas, mostra diferentes formas de entender e aplicar a estratégia. E as principais obras: Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, que é esse artigo que vocês já leram, e o Safari de Estratégia, que confesso para vocês, que é uma das minhas obras preferidas do Mintzberg. Então, podem ver que eu sou um pouquinho tendenciosa. Eu gosto muito do Mintzberg. Ok, gente? Vamos lá, vamos seguir. Bom, o foco aqui, então, é estratégia versus eficiência operacional, né? A eficiência ajuda, mas só a estratégia cria distinção sustentável. Escolhas e trade-offs são cruciais para definir a identidade da organização. O fit entre atividades e ações fortalece a proposta e dificulta a concorrência. O planejamento formal tem limites quando isolado da realidade operacional. E aí, depois a gente vai ver o Balance Scorecard, ele vai ajudar nisso, né? Diminuir essas barreiras entre o que é planejado e a realidade operacional. É um modelo que trabalha bastante com isso. A estratégia emergente promove adaptações contínuas e aprendizagem constante, e integração entre o planejamento e a adaptação é o caminho para uma gestão estratégica eficaz. Então, é isso.
Trouxe para vocês o caso Toyota, né? O Toyota, e aí eu gosto muito, tá? Porque não é ou um ou outro. A gente não trabalha em administração, em planejamento, não é ou esse ou aquele. Embora o Porter diga que temos que fazer escolhas, mas também nós podemos escolher ter um pé em cada canoa, que é o que a Toyota fez aqui. Né? Que a Toyota, ela trabalha com alinhamento entre práticas internas e a proposta de valor, que é o conceito central do Porter, mas ela também entende que é preciso um processo de aprendizagem constante, ela entende que eu tenho que ter uma pegada mais orgânica, adaptativa, que é a visão do Mintzberg. Ela assume que existe a possibilidade de estratégias emergentes, que é a visão do Mintzberg. Então, o caso mostra que planejamento e adaptação não são excludentes, mas são complementares. E aí eu trago aqui, né, estratégia sustentável e inovação contínua, que a Toyota construiu uma posição estratégica única com seu sistema de produção, Toyota Production System. Este modelo integra várias atividades interdependentes, que é a produção de acordo com a procura, automação com toque humano, melhoria contínua. Ela leva em consideração o encaixe entre as práticas, né? Porque daí ela criou uma vantagem competitiva difícil de imitar, então qualquer tentativa de copiar essa prática isoladamente falha, é uma prática que está dentro de um contexto estratégico mais amplo, e a Toyota também fez escolhas, fez trade-offs, como, por exemplo, recusou durante anos produzir grandes volumes com variação limitada, apostando na qualidade e flexibilidade. E aí, quando ela tem um pé na flexibilidade lá, inclusive na sua linha de produção, ela também está mais preparada para estratégias emergentes, em um mundo em constante transformação, né? Então, isso é importante. Daí a gente vai lá para a estratégia emergente do Mintzberg. A Toyota não seguiu um plano estratégico rígido, grande parte do seu sucesso emergiu da cultura da aprendizagem organizacional. E também é uma questão bem importante, né? Para quem quer trabalhar com estratégia e inovação, a aprendizagem. Não dá para inovar sem ter aprendizagem contínua. A empresa não inova, não se adapta se ela não consegue aprender. Né? Eu sempre digo, eu acredito que vocês já devem ter ouvido essa fala, as empresas são como as pessoas. Né? As pessoas, elas possuem um tipo de comportamento, as pessoas, elas aprendem sempre para poder evoluir, as pessoas têm que ter definido algumas estratégias pessoais, né? As pessoas precisam ter um cuidado muito grande para não adoecer, as empresas também, né? Existem empresas doentes. Tem um livro, Feitas para Durar, que fala muito sobre essa questão, né, que está diretamente relacionado à discussão de estratégia e de inovação. Outra coisa é a imagem das organizações, está aqui em cima, aqui na minha estante, tem um livro que fala das diversas imagens das organizações, tem outro livro aqui que eu já falei para vocês na aula inaugural, que fala em reinventando as organizações, e isso está diretamente ligado à capacidade de aprendizagem organizacional, o comportamento organizacional e a estratégia. Então, assim, ó, comportamento, aprendizagem, estratégia, inovação, não tem, pessoal. Cultura, isso tem que estar estudando o tempo todo, tá? Isso é fundamental. Então, voltando aqui, a implementação do Kaizen é um exemplo de estratégia emergente. Trabalhadores de todas as hierarquias contribuem com ideias para melhorias. Pequenas decisões descentralizadas geram mudanças estratégicas de grande impacto ao longo do tempo. A empresa adaptou-se à concorrência global, né, introduzindo veículos híbridos. A Toyota ela já está desenvolvendo uma outra forma de energia, né? Ela já tem um projeto para desenvolver veículos à base de radiação, de energia radioativa. O grande problema, nesse caso da energia radioativa, é o descarte, né? De como vamos fazer o descarte dessa radiação, porque tu usa um determinado período e depois tu não, né? Tu tem que descartar a mesma coisa que as baterias dos carros elétricos, né? O que fazer com isso?
Então, essas questões vêm sendo discutidas, não é novidade para nós, mas eu trago essa questão que a Toyota ela tem, inclusive, um projeto para o carro ser movido a radiação. E quando se fala em radiação, a gente também, em função de vários acidentes que nós tivemos nos anos 80, inclusive no Brasil, as pessoas ficam um pouquinho cestrosas com isso, tá? Mas a indústria Toyota está desenvolvendo e está pensando em outras estratégias. Enfim, tá? Depois vocês olham com mais detalhes sobre isso. Bom, entendemos o conceito de estratégia e agora vamos para os pressupostos da estratégia. E a grande pergunta ali que eu botei em vermelho: por que algumas empresas alcançam resultados melhores se estão na mesma indústria, ou se estão no mesmo setor, tá? Ou se prestam o mesmo serviço? Então, a gente falou sobre a perspectiva do Porter e a perspectiva do Mintzberg, mas agora vamos falar desses pressupostos e que tem a ver com recursos. A partir de agora, a visão baseada em recursos, capacidades dinâmicas e as competências tem a ver com recurso. Então, como é que as empresas vão se posicionar estrategicamente? Isso também tem a ver com o tipo de recurso que as empresas possuem e como elas vão usar esses recursos. Então, aqui, o Barney, em 91, ele já vem falando isso, né? Que as empresas elas se diferenciam com base nos seus recursos internos. Além da sua capacidade de adaptação, os recursos internos. E quanto mais recursos internos elas possuem, melhor elas conseguem se adaptar. E elas trazem critérios como recursos valiosos, recursos raros, recursos inimitáveis, recursos não substituíveis, né? Esses recursos são fundamentais para que um recurso gere vantagem competitiva duradoura. Ou porque um recurso unido ao outro, compartilhado com o outro, pode ainda potencializar a sua ação. Esses recursos, eles incluem ativos tangíveis, tangíveis o que eu pego, tá? O que é concreto, equipamentos, dinheiro, frota, por exemplo, estrutura da fábrica, e os intangíveis, que é a minha marca, o meu know-how, né? Eu tenho know-how em produzir este produto, eu tenho know-how em prestar o meu serviço, eu sei fazer, né? Então, marca, know-how, processos e competências. Só que tem um ponto crítico também, a questão da heterogeneidade e da imobilidade. Porque a heterogeneidade diz o seguinte, que empresas diferentes terão recursos diferentes, mesmo produzindo o mesmo produto e estando na mesma indústria ou no mesmo setor. Então, o resultado da combinação de recursos e da capacidade daquela empresa faz a diferença. E nem sempre ela consegue. Então, esse é o grande ponto crítico que o Barney ele coloca para nós. Da mesma forma que a imobilidade de recursos, né? Tem empresas que possuem certos recursos, tem empresas que não possuem todos os recursos e aí tem muita dificuldade de adquirir esses recursos que precisam, que ela necessita. Então, essas questões é o grande ponto crítico e é a grande ponto a ser buscado para que as empresas consigam ter mais possibilidades de serem mais competitivas e se adaptar ao mercado. Então, de acordo com a heterogeneidade dos seus recursos e da imobilidade deles. Essa teoria, pessoal, ela é uma teoria assim que vem sendo discutida, ela não se esgotou. Ela vem sendo discutida, sempre tem uma réplica para o Barney, sempre ela vem sendo pensada em como ela pode ser aplicada no contexto de hoje. Tá? Então, não é uma teoria simples. Aplicando ela na prática, ela possui muitos desafios, mas a gente enxerga isso, né? A estratégia ela acompanha o ambiente externo, mas como ela pode se adaptar ao ambiente interno? Então, é a partir desses recursos, visão baseada em recursos.
Esta abordagem destaca que, para sustentar o desempenho acima da média, as empresas devem proteger e desenvolver os seus recursos ao longo do tempo. E esses recursos podem mudar também, gente. O que é valioso hoje, no futuro pode não ser valioso, né? O que é raro hoje, no futuro pode não ser raro, né? O que eu não consigo imitar, outra empresa vem e pode imitar, né? Posso desenvolver, sim, produtos para substituir o que eu já tenho. Então, isso é uma discussão, assim, na academia bem quente. Eu costumo dizer que ainda é um hot topic, tá? Um tópico quente que que a academia vem discutindo. Bom, seguindo. O que eu tenho aqui? Capacidades dinâmicas e gestão estratégica. Então, o TICE, ele também é um clássico aqui que eu estou trazendo para vocês, apresenta as capacidades dinâmicas como uma evolução do artigo anterior, né? Uma evolução da visão baseada em recursos, porque a gente está trabalhando cada vez mais em ambientes em rápida mudança, ambientes que se transformam rapidamente e que vêm mudando constantemente. Então, é importante que as empresas possuam e desenvolvam capacidades dinâmicas, que é a habilidade de integrar, reconfigurar, renovar recursos internos e externos, né? Inclusive de promover fits entre os recursos internos e os externos, tá? E aí ela traz 3 modelos. Processos, que são rotinas de aprendizagem, coordenação e reconfiguração, tem a ver com a questão da aprendizagem organizacional que o Mintzberg falou. Posições, ativos específicos, tecnológicos, estruturas reputacionais e financeiros, que também tem a ver com posicionamentos, né? Que o Porter fala. E os caminhos, dependências históricas e trajetórias em evolução. Então, quando eu falo em caminhos, eu estou falando longo prazo também, né? Esses autores, eles também entendem que a capacidade, que a perspectiva orgânica, a capacidade de adaptação a longo prazo acaba sendo relevante. E por isso ele diz, vamos ter que dinamizar essas capacidades. A gente não pode ter somente aquelas capacidades e se manter com aquelas capacidades rígidas, só de estrutura, só de equipamentos, dinheiro, estrutura. Não. Eu tenho que destacar outras coisas. Então, a distinção está entre capacidades operacionais, uso dos recursos atuais, e as capacidades dinâmicas, alteração da base dos recursos e adaptação. E os autores, eles apontam que a vantagem sustentável depende não apenas desses recursos tangíveis, mas da capacidade de se adaptar estrategicamente ao mudar o ambiente. Então, esse aqui vem de novo com a pegada do Mintzberg, né? A adaptação a longo prazo. Um comportamento a longo prazo, um comportamento estratégico a longo prazo. E, por fim, o terceiro artigo que eu trouxe, né? Que é a competência essencial das empresas, das corporações. Esses autores, eles introduzem o conceito de competências essenciais, combinando recursos e habilidades de forma única e valiosa. Então, olha aí, ele está falando de uma combinação. Vamos de novo lá. Visão baseada em recursos fala muito de como vamos utilizar os recursos tangíveis e intangíveis. Destaca muito a questão, ponto crítico, heterogeneidade e mobilidade dos recursos tangíveis, né? As capacidades dinâmicas está dizendo, não são só os recursos tangíveis, né? A gente tem que ter uma capacidade muito grande de se adaptar. Tá? Temos que fazer uma distinção entre capacidade operacional e capacidade dinâmica. Por quê? Porque precisamos nos adaptar. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E agora vem as competências essenciais da empresa, das corporações, das empresas. Né? Essas competências essenciais combinam recursos e habilidades de forma única e valiosa e muito particular de cada empresa. Então, essas competências, elas devem permitir acesso a variados mercados. Cada vez mais a gente tem mais mercados a explorar, as empresas estão identificando mais possibilidades.
contribuir para os benefícios percebidos pelos clientes, que é a agregação de valor, o cliente perceber que não está comprando apenas uma xícara, mas que essa xícara tem um valor, e aí tem toda a discussão da Tânia, daquela influencer, né, da Bulhões, que ela vendia uma xícara caríssima, e aí a outra empresa, Shopee, fez baratíssima, né, vendendo a 1/10 do valor, e aí a questão toda, cadê o valor agregado? Cadê o benefício percebido pelo cliente? Por que eu vou comprar dela e não vou comprar da Shopee? Ela tem que fazer com que eu perceba um benefício de comprar dela e pagar 10 vezes mais e ser difícil de imitar. Tá? Então, o foco estratégico deve ser no desenvolvimento dessas competências. Outras atividades menos centrais podem ser terceirizadas. Então, definir o foco, de novo. Qual é o foco? Tá? Essas competências são a base para criar produtos principais, que se estendem a múltiplas linhas, promovendo crescimento sustentável. Aqui também, ó, essa questão de competências essenciais. Bom, eu vou entender qual é a minha razão de ser, afinal de contas, qual é a minha competência essencial enquanto empresa. Mas eu também posso ter algumas outras múltiplas linhas, não tão essencial, mas eu também posso ter. Tá? Então, é o desafio. E aqui eu trago um resumo dessas 3 teorias, né? Que é a teoria baseada em recursos do Byner, que ele foca em recursos, identifica os recursos internos valiosos. Capacidades dinâmicas, adaptação estratégica, mostrar como renovar recursos com o tempo, que não necessariamente são os mesmos recursos ao longo do tempo. E as competências essenciais, que é a base da vantagem e da expansão, que enfatiza o foco em competências nucleares, núcleos de competências dentro das empresas. Tá? A empresa não tem apenas uma competência. E aí também a gente está falando a nível de organizações, mas a gente pode falar a nível de indivíduo também, né? Tá? O indivíduo não tem apenas uma competência, são muitas competências. Bom, em frente. E aí a gente chega aqui no BSC, né? No processo de gestão de estratégia. Como a gente usa o Balance Scorecard como um sistema de gestão estratégica? Tá? O Balance Scorecard, ele iniciou, gente, porque o Kaplan e o Norton se sentiam muito incomodados, digamos assim, ou perceberam uma possibilidade de expansão da discussão a partir do momento que a empresa só entendia gestão estratégica a partir de recursos financeiros. E eles disseram assim, não, tem mais coisas aí, não é só recursos financeiros. Então, o problema central, as empresas frequentemente usam apenas medidas financeiras a curto prazo, o que cria um descompasso entre ações operacionais e estratégia a longo prazo. E por isso que eu digo, o BSC ajuda a traduzir a estratégia, colocar a estratégia dentro de questões práticas, apontamentos práticos. Então, ele foi desenvolvido para preencher essa lacuna, e ela integrando indicadores não financeiros à gestão estratégica, outros indicadores. Então, ele diz assim, beleza, vamos seguir com medidas financeiras a curto, médio e longo prazo, tranquilo, mas tem mais coisas, gente. Como é que está a satisfação dos nossos clientes? Como é que está a fidelização? Eles estão entendendo a proposta de valor? A gente consegue transmitir a nossa proposta de valor, que é o que eu falei na lâmina anterior. Os nossos processos internos são eficientes? Olha lá o conceito de eficiência, eficácia e produtividade que eu trouxe para vocês. Tem qualidade? Eu estou inovando no meu processo? Porque o cliente pode não perceber inovação no meu processo, mas eu posso reduzir, inserir inovação no meu processo, reduzir custo. Que também o Porter fala que eu posso me diferenciar em custo, pessoal, estrategicamente. Aprendizado e crescimento. Eu estou conseguindo me capacitar. A minha cultura é uma cultura estratégica, é uma cultura de aprendizagem, é uma cultura a longo prazo. Como os meus sistemas estão sendo desenvolvidos? Tá? Então, ele abre o leque de possibilidades. E aí que eu costumo falar, não é uma coisa ou outra,
São muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração quando estamos falando de estratégia, inclusive perspectivas estratégicas diferentes que a gente pode utilizar. Então, os 4 processos do BSC como sistema de gestão estratégica. Ele traduz a visão. O processo obriga líderes a transformar missão e visão em metas operacionais. A missão e visão é lá, né, a longo prazo, é lá sobre a perspectiva estratégica, os altos gestores das empresas. Eles têm que transformar isso em metas operacionais. Com objetivos e métricas claras, um banco que define atendimento superior ao cliente precisou chegar a um atendimento preciso sobre quem era, de fato, seu público-alvo. Então, um exemplo, né? Comunicar e vincular, o Balance Scorecard deve descer pela organização, convertendo metas institucionais em objetivos setoriais e individuais, incluir scores pessoais ligados a metas e incentivos para alinhar a contribuição individual à estratégia global. Quando fala em scores pessoais, as metas pessoais de cada colaborador no seu setor, né? Eu vou receber metas, eu vou ter metas, eu vou receber incentivos, tá? Eu vou alinhar o meu desempenho individual à estratégia global, beleza. Mas aqui também eu tenho que trabalhar com aprendizagem, que é o que fala ali no final, né? Feedback e aprendizagem. Eu tenho que estar o tempo todo aprendendo. Eu tenho que estar o tempo todo me desenvolvendo. Eu, colaboradora, né? Então, tem a ver a questão da aprendizagem organizacional o tempo inteiro. Planejamento integrado, né? O BSC une o planejamento estratégico com o orçamento. Sim, gente, é importante isso, tá? É importante isso. Temos que sempre estar com o olho no orçamento, priorizando iniciativas com base nos indicadores das 4 perspectivas. Então, as 4 perspectivas possuem indicadores. Não sejamos românticos, a gente precisa saber quanto a gente tem para investir para desenvolver e melhorar cada indicador, para atender cada indicador. Né? Então, isso evita planos isolados, assegura que os recursos sejam alocados conforme os objetivos estratégicos. Porque eu posso, por exemplo, se eu não tenho claro qual é a minha estratégia, se eu não tenho os meus indicadores claros, eu posso investir numa coisa que não é tão importante para mim. Tá? Eu posso investir na melhoria de um processo, mas não é bem isso que eu estou precisando. Eu preciso qualificar os meus colaboradores. Então, eu consigo, com esse planejamento integrado, planejamento estratégico integrado com orçamento e metas definidas, indicadores definidos, tá? Não meta, indicador, eu consigo investir melhor, ser mais inteligente no investimento dos meus recursos. Recursos financeiros que são escassos, né? Muitas empresas não têm, assim, tantos recursos financeiros. Então, é preciso gastar com inteligência e com estratégia. E o feedback e aprendizado. Introduz um ciclo de revisão estratégica contínua. Então, planejamento estratégico é cíclico, dinâmico e contínuo. Eu tenho que estar o tempo todo monitorando. Se deu alguma coisa errada, né? Se eu não atendi um indicador que eu deveria ter atendido, para. Como é que é? Para um pouquinho, respira um pouquinho, mais 150 quilômetros. Tinha uma propaganda que tinha uma musiquinha assim, né? Enfim, não me lembro bem, do sábado de manhã, 9h45 da manhã, para fazer uma piadinha tá meio difícil. Mas tinha uma musiquinha, para um pouquinho, respira um pouquinho, tá? É mais ou menos isso. A gente tem que estar monitorando e tem que estar o tempo todo analisando e revendo. Bom, eu não atendi aquele indicador. O que está acontecendo? Os meus colaboradores não estão capacitados e preparados para atender esse indicador. Bom, então vamos ter que trabalhar com a qualificação deles. Ou vamos rever essa nossa estratégia, porque eu não tenho recursos, aí pessoas aptas a atender essa demanda que a gente se propôs a atender. Então, um ciclo de revisão estratégica contínua, acompanhamento mensal, revisão das hipóteses estratégicas e ajuste conforme sinais emergentes, que é a questão da continuidade, né? Promove aprendizagem organizacional, permitindo reconfigurar planos em tempo real. Então, a questão da aprendizagem e, como diz o Mintzper aqui, né?
padrão de comportamento ao longo do tempo. Vantagens do BSC. Traduz e comunica a estratégia de forma clara e operacional. Alinha unidades e pessoas, sinergia interna. Garante que o orçamento reflita objetivos estratégicos. Né? Isso é bem importante. E fomenta uma cultura de mensuração ampla e de aprendizagem estratégica. Outra questão também. Quando se define indicadores, eu também socializo os indicadores, eu consigo socializar os indicadores para toda a organização. Então, cada setor tá, socializa as suas atribuições, os seus indicadores, as suas metas para todas as organizações, para toda a empresa. Então, a gente consegue enxergar o que cada setor, o que cada um está fazendo. É importante isso também. Riscos e desafios. Sim, tudo tem um risco, tudo tem um desafio. A escolha inadequada de indicadores pode levar às visões distorcidas. Bom, mas aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com a estratégia e o que está acontecendo externamente. Excesso de KPIs, né, complica a gestão. Excesso de pontos complica um pouco. Resistência interna, especialmente se a estratégia não for bem explicada, por isso a questão da socialização dos indicadores. A relação de causa e efeito entre métricas nem sempre é clara ou linear. Sim. Cliente satisfeito. Como mensurar isso? Ou cliente não está enxergando o valor do meu produto. Como mensurar isso? Tá? Então, alguns indicadores são mesmo difíceis de definir. Tá? Então, é um desafio. Bom, mas nem tudo são flores, né? Tá? As teorias não são perfeitas. Então, e agora o artigo, então, do Kaplan e Norton, ele transforma o BSC em um sistema de gestão estratégica. E ele fortalece a tradução da visão em metas operacionais, que é um gap, é um desafio, o alinhamento da organização, através dos indicadores que traduzem essa estratégia, a integração entre planejamento e execução, tá? É isso aí que eu disse, e a capacidade de adaptação e aprendizagem contínua. Então, por isso que a gente tem a imagem aqui, pessoal, do BSC, né? Sempre é um ciclo constante e dinâmico, e pode ser revisto a qualquer momento. Pois bem. Síntese dos blocos abordados, então. Conceitos fundamentais, estratégia não é só eficiência, como diz o Porter, mas é uma escolha. Olá? Você aqui ficou sem áudio durante um tempinho. Alguns segundos, 5 segundos, você pode retomar seu parágrafo, por favor? Sim. Vamos lá, que bom. Obrigada, Fabrício. Então, a síntese dos 3 blocos abordados. Conceitos fundamentais. A estratégia não é só eficiência, como diz o nosso amigo Porter. Ela é uma escolha deliberada de posicionamentos, né? Então, que são os trade-offs. Ou uma coisa ou outra. Eu tenho que fazer escolhas. E eu preciso ter uma coerência interna. Pode surgir de forma deliberada ou emergente, de acordo com o Mintzberg, o que mostra a importância do equilíbrio entre planejamento e adaptação. Depois a gente tem os pressupostos, que é aquelas 3 teorias. A visão baseada em recursos, capacidades dinâmicas e competências essenciais. Então, a visão baseada em recursos destaca os recursos e competências internas como base da estratégia. As capacidades dinâmicas explicam como as organizações se reinventam e se adaptam num mundo em constante mudança. E as competências essenciais indicam onde concentrar esforços estratégicos para gerar valor duradouro. E, por fim, o processo de gestão. O BSC operacionaliza a estratégia, conectando visão, metas e execução em 4 dimensões interligadas. Garante alinhamento, aprendizagem contínua e foco em resultados de longo prazo. Tá? Então, essa é a síntese dessa primeira unidade que a gente trabalhou aqui, primeiro tópico da nossa disciplina de planejamento estratégico. Pois bem, pergunta que vai ficar no ar para vocês pensarem no final de semana. Que recursos a empresa de vocês, a organização, possui que são únicos? A estratégia é deliberada ou emergente?
Vamos refletir. É medido o que realmente é importante para o futuro? E aí, pessoal? 1 minuto de silêncio para essas 3 perguntas. Pois bem, vamos seguir. O planejamento estratégico não é só decidir onde ir, mas preparar-se para mudar, adaptar e crescer ao longo do caminho. Então, por isso que eu trouxe aqui, né? Eu estava no início da aula, a gente estava comentando do clima aqui no Rio Grande do Sul. Então, um clima fechado, escuro, carrancudo. Nós estamos, né, iniciando o nosso inverno. E eu trouxe aqui para vocês essa imagem do barco, né? O barco arrumando as velas para poder se direcionar. Um barco se adaptando, né? Onde cada um tem a sua função. Então, decidir para onde ir, mas precisa se preparar, mudar e se adaptar ao longo do caminho. E aí? Sempre eu vou trazer essa questão. Sempre nas minhas falas. Como a estratégia e a inovação se conectam? Como a gestão, a estratégia e a inovação se conectam? Sempre. Esse é o meu papel. Então, como isso acontece? Aí justifico por que eu usei essa praia tão linda, né? Porque eu tô aqui tô aqui numa cidade bem fria hoje. Quem é gaúcho sabe. Então, a estratégia define o rumo, a inovação cria o caminho. A estratégia indica onde a organização quer chegar. Visão, posicionamento, diferenciação, capacidade de adaptação, comportamento, aprendizagem. A inovação revela como chegar lá, propondo novas soluções, produtos, processos ou modelos de negócio. Eu posso inovar na minha linha de produção, eu posso inovar no meu fit, eu posso inovar no meu produto em si, eu posso inovar num novo produto, eu posso, até porque eu tenho inovações contínuas, né? Hoje está cada vez mais difícil, mais raro, não é tão comum inovação disruptiva, tá? A gente está trabalhando muito com inovação contínua, então eu posso mudar uma matéria-prima, eu posso melhorar um produto que eu já tenho, mas isso tudo parte da questão estratégica. Tá? Não adianta eu inovar sem entender por que eu estou inovando. E eu finalizo, então, a minha fala de hoje, com a estratégia é o compromisso entre quem somos hoje e quem escolhemos ser amanhã. Com coragem, com visão e com intenção. A estratégia também tem a ver com intenção. Por isso a bússola, que nos direciona. E é importante, né, sabermos onde queremos ir. Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar tá bom. E não é isso. A estratégia fala de intenção. É a última palavra que eu trago para vocês aqui e uma palavra extremamente importante. A estratégia define a minha intenção, enquanto empresa e enquanto indivíduo também. Né? Porque no decorrer da aula eu falei da importância de nós estudarmos estratégia, inclusive para a nossa vida pessoal. Ok, gente? É isso? Vou parar o compartilhamento. Ou não, posso deixar de repente, né, para ficar mais bonitinho aqui. Alguém tem alguma coisa para comentar, alguma coisa para dizer? Eu fiz algumas anotações no decorrer da aula aqui. Eu vou dizer para vocês o seguinte, vou dar uma dica de vídeo, tá? De vídeo, é um vídeo da Netflix que fala sobre estratégia americana e estratégia chinesa. Eu gosto muito de trazer cases de outros países e de falar de realidades de outros países. Então, tem um filme que é da Netflix, é um documentário de quase 1 hora. Então, quem tem Netflix esse final de semana já pode aproveitar e assistir. E também eu vou acrescentar na minha lâmina, né,
o conceito exato dos stakeholders, porque é importante a gente entender quem são os stakeholders, porque a estratégia, ela também é definida para atender os stakeholders, que são os grupos de interesse. Né? Eu tenho que atender quem são, eu tenho que valorizar, eu tenho que prestar atenção nos meus grupos de interesse, senão não faz sentido ter estratégia. Né? De novo, qual é o meu propósito? Eu tenho que atender meu acionista, eu tenho que saber qual é o propósito do meu acionista, o que o meu acionista quer da minha empresa, eu como gestora, né? Quem é o meu cliente, como é que eu atendo os meus fornecedores. Então, é importante ter o conceito dos stakeholders, eu vou disponibilizar para vocês. Creio que foi isso que eu anotei aqui. Alguém tem alguma dúvida? Estamos aqui para isso. Como é que está o chat, Fabrício? Aqui, vamos lá ver o chat aqui. Aqui, para lá, vou pegar desde o início. Vamos aqui, Fabrício, obrigado. Recursos únicos, equipe, estratégia, sempre emergente, infelizmente apagando incêndios. É isso aí, Gil. Às vezes acontece. A Vales deu tchau, bom final de semana, sem dúvidas no momento. Professora, o Isaac, na sua concepção, as empresas que possuem uma limitação de recursos são as que mais precisam fazer planejamento estratégico? Sim, sim. Nem tanto planejamento estratégico, definir a sua estratégia. Porque às vezes tem limitação de recursos porque não tem uma estratégia definida, não tem um foco, não tem um propósito. E aí atira para todos os lados e aí falta recurso. Tá, Isaac? É isso aí. Bom dia, conteúdo maravilhoso, ficou tudo muito claro. Generosidade tua, Jéssica. Teremos acesso posterior ao slide. Sim, terão acesso à aula gravada. Qual é mesmo o nome do documentário? Eduardo, eu não sei o nome de cor, mas eu vou colocar disponibilizar para vocês. Tá? Fica tranquilo que eu termino a aula e já faço. Sobre slides, a aula vai estar gravada, gente. O áudio falhou aqui, bom, mas eu acho que não teve muito prejuízo. Obrigada pela aula, professora Camila. Bom fim de Betânia. Qual o nome do documentário? Grazi, vou disponibilizar, eu não sei de cor, eu vou procurar aqui. Professora, na sua visão, a estratégia vem antes da inovação? Sim, como eu falei lá no final. Vem. Ou ambas caminham lado a lado no início de um negócio. Eu entendo que vem um pouquinho antes, um passinho antes da estratégia. Mas depois elas se alinham, depois elas trabalham juntas. Tá, Ricardo? Grato, professora, eu que te agradeço, James. Obrigada, Isaac, eu que agradeço, aula excelente, obrigada, Grazi. Eu acho que eu repeti, né? Aqui, o documentário, resposta daí, o documentário da Netflix que explora as diferenças culturais, isso, a indústria americana. Quem é que fez a gentileza de pesquisar? O Caio. Não. Bom, o Gil. Gil É isso aí, Amaro. Gil, é esse aí mesmo, tá? É isso aí, mas eu vou colocar o nome. Isso aí, obrigada. Ricardo, eu que agradeço, grato, professora. O Lucas aqui. Porque algumas empresas, um Professora, fator... tem uma pergunta do Caio, desculpa, te interrompi. Fala Do qual é a Gil. pergunta do Caio. Pode falar. Pergunta do Caio. Poderia fazer novamente uma breve explicação sobre as diferenças do planejamento e estratégia? A estratégia é a grande direção. O planejamento é a parte mais objetiva. Como atingir a estratégia? Como aderir à estratégia? Então, a estratégia é mais macro, tá? O planejamento são as ações que eu preciso realizar para atingir a estratégia. Então, vamos pensar assim, ó, estratégia e o planejamento, tá? Então, a estratégia é maior. Tem a ver com comportamento. Como a empresa se comporta? Ela é inovadora? Ela é reativa? Ela é proativa? Tá? E o planejamento é como fazer para atender essa estratégia. Ok? O Caio perguntou isso, mas alguém, gente, eu não quero
Não quero deixar passar nenhuma dúvida aqui. Me ajuda aí, Fabrício. Um fator a se Então, considerar. é, Fala, a sua Fabrício. primeira, a Fala. primeira pergunta do seu material, eu copiei, aí eu fui colando no decorrer da sua interação. E eles foram respondendo. Então, essa primeira pergunta, por que algumas empresas que você coloca lá no início, no decorrer do chat, eles foram respondendo. E o Lucas deu aqui a sua última contribuição. Opa, que bom então. Olha aí, ó, a provocação deu certo. Então, um fator a se considerar é a estratégia de posicionamento. A parcela do mercado que a empresa já detém, e isso, o espaço que ocupa na mente do cliente, as formas que utiliza para avançar ou se manter no mercado. É isso aí, Lucas. Tá? São várias questões, a gente não tem, como eu disse no início, a gente não tem uma resposta única. O debate é longo, a gente pode ficar aqui semanas discutindo isso, analisando caso por caso, mas a grande mensagem aqui é o que temos que levar em consideração. O que temos que observar? E sempre seguir estudando, sempre seguir monitorando o ambiente externo, né? O ambiente interno, como a gente vai utilizar da melhor forma possível, a visão da estratégia e o planejamento, que é como colocar em prática para atender aquela estratégia que a gente se propôs. Tá? É isso aí. É isso aí. Estou feliz aqui, muitas perguntas. Obrigado, professor, eu que agradeço. Henrique, gratidão. Jorge, gratidão é minha. Caio, eu que agradeço. Muito boa a explanação. Obrigada, Michael, pela generosidade. Então, gente, o que vocês acham? Podemos encerrar? Fabrício? Oi, professora. Bom, o chat, todos eles tiveram feedbacks. E aqui tem mais uma pergunta aqui do James. O planejamento começa na estratégia? Pergunta boa, mas tem relevância? A estratégia inicia e o planejamento acompanha a estratégia. Tá bem, James? Kelson, eu que agradeço. Até a próxima. Achei ela incrível. Eu acho vocês incríveis, Lucas. A gratidão é minha. A gratidão é toda minha. Aula sensacional. Ricardo, generosidade tua. Então, pessoal, vamos encerrando aqui. Agradeço muito a participação de vocês. Estou à disposição, eu e o tutor Fabrício, bem como o nosso coordenador Eduardo Dalcin. Qualquer coisa que vocês precisem, nós estamos à disposição. Um grande abraço e um final de semana maravilhoso. E amanhã essa aula já vai estar disponível, domingo, dia 15, a aula já vai estar disponível. E agora eu já vou compartilhar, então, o nome do filme e mais algumas questões aí que eu quero compartilhar com vocês, que eu lembrei no decorrer da aula que a gente comentou aqui. Super beijo, super abraço, é uma alegria e até a próxima.